Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para esse programa especial falando da cura e da erradicação do câncer. Conosco no estúdio, o bisneto do Estevão e da Maria Kovacic, o Daniel Kovacic. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Parabéns, hein? Parabéns. Agradeço bastante, é um trabalho muito bonito, muito interessante e ainda pouco divulgado. Pouco divulgado, né? E a TV Floripa colabora, né? A gente veicula aqui o documentário Da Origem ao Fim do Câncer, que o Daniel fez. Você que é formado em rádio e TV. Exato. Mora em São Paulo, viaja o Brasil e o mundo, difundindo o sistema Kovacic. Que sistema é esse, Daniel? Então, o método Kovacic é uma terapia... Método Kovacic. Mas... Sistema, método, tudo cura o câncer. Entende? O que a gente precisa entender é que é um conjunto de conhecimento. Não é só uma terapia. Existe uma teoria e dessa teoria saiu um processo terapêutico, que no passado era distinto, que era utilizado um composto químico, né? Mas isso aí é na década de 70, tá? 80 já mudou para uma captação... O sistema Kovacic já usou química. Já usou química. Hoje só usa metais. Hoje só usa captação de energia natural. Então nós usamos metais que captam a energia natural do ambiente, que elimina a vitalidade da doença e permite o funcionamento correto do organismo, e assim o próprio organismo começa a recuperar a saúde, eliminando as manifestações da doença, para buscar realmente a cura. Apesar de não prometermos cura, a nossa larga experiência mostra que esse é o resultado que a gente chega. Fica delicado a prometer a cura, né? Porque aí o Departamento de Drogas e não sei o que lá dos Estados Unidos vai querer que você comprove a coisa. Mas cura. Se quisessem deixassem a gente comprovar, seria ótimo. O problema é que eles querem e não deixam a gente comprovar. Pois é, o Daniel já levou isso para hospitais, para ministros da saúde, e o pessoal parece estar mais preocupado com os 6 trilhões de reais que o câncer movimenta no mundo. Né? Dá para imaginar que é trilhões? Nenhum laboratório, nenhum hospital quis aceitar o tratamento? Não. Eu fiz isso em 2008, 2010, rodei no Brasil, prefeituras, governos estaduais, presidente da República, Hospital Albert Einstein, vários hospitais de referência, principalmente em oncologia, como o AC Camargo e CESP, Hospital de Câncer de Barretos, no Nordeste também, os hospitais, ninguém nunca se interessou. Né? E eles falam justamente que a questão é alopática, são as multinacionais. Bom, mas vamos deixar as multinacionais. Essa é bem longa aí. Vamos falar de amor, né? Vamos falar de amor. Que é o que importa. E tem como você se tratar aqui na Grande Florianópolis, no município de Palhoça, lá no Recanto Caminho de Nazaré, com o Heraldo e a esposa dele, a Giovana, que são voluntários, né? Ninguém ganha nada com isso. Isso é muito importante explicar. A terapia Kovacic, o método Kovacic, é uma terapia com atendimento gratuito. Então a terapia dura 1 ano, vou explicar certinho, mas durante esse ano você não paga para ter atendimento. O único custo que existe é uma pecinha metálica chamada isolante, que é R$15, e é o único preço. Você vai ter que usar para o resto da vida. Exatamente. E a gente vai explicar o porquê, o resto da vida. Isso é importante, porque tem muito a ver com a origem da doença e que a gente vai abordar direitinho como é que é essa doença. Eu fiquei abismado de ouvir a origem do câncer. Fala aí, Daniel. Sim. Segundo o método Kovacic, o senhor Estevão Kovacic desenvolveu tudo isso, existe uma teoria de origem. Dentro da nossa linha de pensamento, e não queremos dizer que a nossa linha de pensamento é melhor ou pior que outras, mas a forma como nós entendemos e a forma como nós conseguimos resultado, aliás, é bom dizer, e acho que facilita a vida de todo mundo, é que você não precisa acreditar no Kovacic. Se você quiser fazer a terapia e ter resultado, você precisa entender, que é uma coisa bem distinta. Uma vez que você entende e você segue todas as orientações, o resultado aparece, né? E então, tem o que acontece? N casos aí de gente que se curou dos mais diversos tipos de câncer. Exatamente. E assim, para nós existe uma única origem, muito específica e muito simples. É quando o organismo vivo se expõe prolongadamente à vibração que vem de águas contaminadas com fezes. Água contaminada com fezes, a origem do câncer. E isso é um problema sério. Sabe por que é um problema sério? Porque é muito simples. Onde tem gente, tem água e tem fezes. Exatamente. Onde tem ser humano, tem água e tem fezes. E é por isso que onde tem ser humano, tem câncer. Você vai em qualquer canto do mundo, tem câncer por causa disso. O que acontece? Tem os lençóis freáticos lá embaixo, né? Daí quando esse lençol freático é contaminado com fezes, que ora vem de uma fossa
né? A fossa lá, contamina, ela vaza, contamina o subsolo. Ou na cidade, pode ser normalmente a tubulação de esgoto que se rompe. Esse conteúdo vai para o subsolo. A tubulação influencia também ou tem que ser depósito? Não, a tubulação é a mesma coisa. O que acontece? A água com fezes, quando a gente fala lá atrás que não tinha tubulação, era o próprio veio de água com fezes. Hoje em dia tem a tubulação que sai do banheiro. Porque a tubulação que sai do banheiro é o quê? Água com fezes. Isso também pode ser agente provocador. Isso é agente causador, né? Então o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo exposto, no caso do ser humano, a pessoa precisa ficar 2 anos de forma rotineira exposta a essa vibração, a doença vai aparecer para nós na forma do tumor. Mas o que acontece? O que é uma exposição rotineira? Imagina a sua cama, né? São locais de rotina, né? A cama, você deita lá na cama todo dia 6, 8 horas. Exposto. Então se embaixo da sua cama está passando esse veio de água, são 6, 8 horas por dia você recebendo essa vibração. Depois de 2 anos nessa rotina, a doença aparece. E a mesma coisa vale para a sua cadeira de trabalho, você fica ali 6 horas por dia sentado. O sofá onde você assiste TV, você assiste um jornal, uma novela, já são 2 horas parado ali. 2 anos nessa rotina, exposição a doença aparece. E vale lembrar, né, que são os veios d'água, esses cursos de água subterrâneos, e que eles têm uma vibração que é só na... vertical. Exatamente, porque quando eu falo para as pessoas que a origem da doença está ali no ambiente, as pessoas falam, pô, Daniel, na minha casa tem 5 pessoas, por que eu sou o único que teve câncer se o problema está ali? A grande questão é que essa vibração que vem da água com fezes sobe só na vertical. Então você precisa estar exatamente em cima desse veio de água. Então o veio de água pode ter isso aqui de largura. Então tá sentado onde eu tô e onde você tá é uma diferença brutal pra gente. E se a gente vai pra tubulação do esgoto, é isso aqui de largura. Então eu tá aqui e eu tá aqui, é uma mudança muito grande. E na prática a gente vê bastante, porque duvido que você já tenha perguntado para algum paciente com câncer se ele mudou de rotina 2 anos antes. Por que mudou de rotina 2 anos antes? Porque em 80% dos casos, a pessoa muda para um novo local, onde aí começa a exposição a essa vibração e a doença aparece. Muito bem. E como é que é o tratamento do sistema Kovacic? Tem mais um ponto muito importante para explicar antes de chegar ao tratamento. Por quê? Porque hoje em dia se entende que o tumor, a ferida ou a disfunção do órgão é o câncer. Para nós isso não é o câncer. Isso é muito importante entender. Por quê? É só a manifestação física do câncer. É uma manifestação física, é uma decorrência do câncer. O que é o câncer para nós? No método Kovacic temos o entendimento que o câncer é um agente que se localiza próximo à região do coração e do baço. E ele vai fazer o quê? Ele vai se manifestar na parte mais frágil do organismo. Então, passados esses 2 anos de exposição, ele vai ter a força suficiente para se manifestar e ele vai aparecer aonde? Por que eu tenho um tumor no cérebro? Por que eu tenho uma ferida aqui na minha perna? Por que está nos meus ossos, na pulmão? próstata? Que é a parte mais frágil do organismo daquela pessoa. Exatamente. O agente se manifesta normalmente na parte mais frágil do organismo. Eu gosto de usar o exemplo do fumante, que é o mais simples. Qual que é a parte mais frágil do fumante? O pulmão. O pulmão da Souza Cruz, como dizem. É todo o sistema respiratório, principalmente pulmão. Então, quando a gente está forte o suficiente, lá que ele encontra menos resistência. E daí você pega essa ideia e leva para outros casos. Por exemplo, mulheres. Os locais mais comuns para câncer nas mulheres. Mama, órgãos reprodutores. Por quê? Porque essa parte mais frágil nelas. Homens com 50, 60 anos. Próstata. Por quê? Tem a mudança hormonal lá, é uma parte frágil, então o agente, quando passa 2 anos e tem a força suficiente, é ali que ele aparece. E esse agente não é um vírus, não é uma bactéria, mas ele está fisicamente localizado próximo ao coração. Existe algo localizado próximo à região do coração e do baço que a gente prefere usar o termo agente, que é um termo neutro que faz a pessoa entender o quê? Que tem algo ali. E que isso é a doença. E que o tumor é apenas uma manifestação. E por que é importante entender isso antes de entender o processo terapêutico? Primeiro, que se você não sabe de onde a doença vem e como ela trabalha no seu corpo, você jamais vai conseguir um resultado eficiente. Você vai conseguir algo paliativo, que é o que existe hoje. Não sei se você sabe, mas hoje 60% das pessoas que têm o diagnóstico de câncer morrem. 60%, porque fazem a tal da quimioterapia, que é uma agressão brutal, fazem diversas coisas aí, entre elas a quimioterapia, que é muito comum, né? Mas assim, o grande problema é que as pessoas fazem todo o tratamento, mas continuam expostas à origem da doença. Então não importa o que ela vai fazer, ela vai continuar. E esses 40% que sobrevivem,
do nosso ponto de vista, é porque eles saíram do lugar que ficaram doentes. Ou porque eles moraram no interior, depois foram para a cidade para fazer o tratamento, acostumaram com lá ficaram, ou porque voltaram para a casa dos pais e ali já ficaram. Então eles saem de onde ficaram doentes e aí sim eles conseguem alcançar a cura. Então vale uma radiestesia para você saber onde é que tem veios, se tem veios de água no seu local de trabalho ou na sua casa. E com o Kovacic eu vou explicar exatamente como é que a gente procede nessa questão, como evitar essa exposição. Mas então, entendendo esse mecanismo, o que a gente faz? A gente faz uma terapia baseada em captação de energia natural. Usamos 2 materiais, que é o U e o acelerador, né? O U é esse em forma de ferradura, o Fernando dourado. está colocando a imagem aí. E é uma liga metálica especial. É uma liga metálica. E o acelerador que é um medalhão, esse medalhão prateado, né? Então são ligas metálicas que eles fazem o quê? Eles captam uma energia natural que tem no ambiente e funciona mais ou menos como um rádio. Você não sintoniza ali uma frequência e recebe essa frequência no seu rádio, sai o som, é mais ou menos a mesma concepção. Então no ambiente, assim como tem oxigênio, gás carbônico e N outros elementos que existem aí, que a gente não vê, a gente não sente e não toca e não saberia que existe a não ser pelos seus resultados. Não dá para medir, né? Mas o universo é pleno dessa energia. Então, existe essa energia que o Sr. Estevam chama de energia cósmica, uma energia extremamente saudável. E esses metais fazem o quê? Eles captam essa energia entra no corpo e faz o quê? Ela tira a vitalidade do agente, permitindo o quê? Que o seu corpo, a partir desse momento, comece a funcionar normalmente. E através das próprias características naturais do seu organismo, começa a regeneração. E, lógico, e o mais importante é não se expor mais à vibração que vem do subsolo. Porque se você vem aqui, você tira a vitalidade, seu corpo volta a funcionar, começa a eliminar a manifestação, mas você volta para sua casa exposto, e se expõe àquela vibração do subsolo, o processo começa de novo. Então, para isso, existe uma pecinha metálica chamada isolante, que a pessoa usa nos locais de rotina. E a pessoa usa isso para o resto da vida. É a única coisa que ela tem que pagar, esse isolante, que é uma chapinha metálica. Exatamente. R$15. E por que ela tem que pagar? Porque ela tem que usar isso o resto da vida. Porque não importa se é amanhã, se é daqui 1 ano ou 40 anos, se você se expor a essa vibração no subsolo, a doença começa novamente. E, aliás, é por isso que o câncer volta e volta. Por quê? Porque você arranca o fruto, mas a raiz está ali ainda. Então o processo da doença começa de novo. Né? E dizem que é hereditário, né, Daniel? E dizem que é hereditário. Mas isso para nós é muito simples de entender a questão da hereditariedade. Por quê? Porque imagina que um pai teve câncer, o pai passou por um processo, faleceu, a casa fica vaga, uma casa grande, boa. O filho vai fazer o quê? Que mora na casa pequena, vai morar lá. E o filho vai dormir aonde? Na suíte onde o papai adoeceu. Maior, onde adoeceu, e vai dormir, normalmente a cama na mesma posição. O que acontece? Vai adoecer. E daí quando tem o pai com câncer e o filho com câncer, opa, é hereditário, porque os dois tiveram. Só que ninguém para pensar. O pai morava aqui, depois o filho foi morar ali, dormir no mesmo lugar, usar o mesmo local físico e adoecer. Tem um caso muito interessante que quebra essa questão da hereditariedade, que é de um cachorro. Que essa terapia, tudo que eu estou falando para ser humano, funciona para animal. Aliás, pessoal, é muito mais fácil tratar um animal do que tratar um ser humano, tá? Porque ele não duvida, ele não duvida, ele não aceita, acredita, não tem fé, não tem dúvida, não fica perguntando por comprovações científicas. Ele simplesmente é feita a terapia nele e o resultado aparece. Então, assim, é excelente para animais. Voltando... Por favor, um parênteses antes do seu voltando. E o cachorro, vale ressaltar que tem os bichos domésticos e os bichos selvagens. E o bicho doméstico é que tem adoecido. Porque a sua casinha vai ser aqui, você vai dormir aqui. E ali ele obedece e adoece. Fica ali, você vai dormir aqui, você dorme ali. Então, assim, ele não tem opção. Então, ele perde aquele instinto que poderia evitar ele, ou a perda de rotina, porque o animal silvestre dorme aqui, dorme ali, tem até um local por tempos, aí fica mais... E eles são sensíveis, eles sabem aonde é melhor, né? Exatamente. E nesse caso, por exemplo, uma moça foi levar o cachorro fazer a terapia, e foi atendida até pelo meu pai, né, no momento, né? E meu pai estava explicando, porque a gente gosta de explicar o que é terapia. A pessoa precisa saber o que ela está fazendo. Não basta ir lá, receber e... Não quer monopolizar a informação também, Não, né, a gente Daniel? difunde a informação. Você ficou doente, de acordo conosco, por causa disso, disso e aquilo. E na explicação falou, você não vai acreditar na coincidência. Agora te digo, imagina a quantidade de vezes que eu já ouvi, você não vai acreditar na coincidência. Já ouvi milhares de vezes as pessoas falarem coincidências. Então para mim já não é coincidência, mas para ela era, porque é a primeira vez. E ela falou para mim, o meu pai... Quando aposentou, ele comprou aquela cadeira do papai, aquela que reclina e tal, e pôs lá no canto da sala, para ficar lendo o jornal dele. 2 anos depois, ele teve câncer. Passou pelo processo e infelizmente veio a falecer. E daí eu passava lá pela sala, né, via a cadeira, daí ficava meio triste, porque dava saudades. Daí o que ela fez? Eu peguei e dei a cadeira.
Adivinha o que ela pôs no local? A caminha do cachorro. Uau. O cachorro foi lá e teve o câncer, que estava lá se tratando. Então, assim, o que nos indica aí, por exemplo? Imagina que ela não tivesse dado a cadeira. Imagina que ela começasse a usar essa cadeira. Ela estaria no lugar do cachorro. Ela teria câncer. E daí que iam falar? Que é hereditário, porque o pai teve e a filha teve. Então é hereditário. Agora, como você explica que o pai teve e o cachorro teve? Aí não dá para ser hereditário. Que bacana. Então é só casos, existem 1000. Eu já vi próximo a 1000 pacientes com câncer fazendo Kovacic. Então, assim, existem 1000 histórias e geralmente a gente consegue colocar a teoria na prática sempre, né? Isso é muito simples. E o Daniel trouxe material, a gente não vai dar ao trabalho de mostrar, mas tem exames médicos, raio-x de antes e depois. Tem até uma anotação de um médico que escreveu ali: este é o milagre da vida, depois que viu, né? Tem comprovação. A questão é econômica, gente. É uma indústria milionária dos laboratórios farmacêuticos. Trilionária, né? Trilionária. E uma cura que custa R$15. Imagina o que eles vão fazer. Então, existe várias questões, né? Existe, lógico, a questão do lobby, que movimenta tudo. Existem pessoas que realmente vão contra por falta de informação. Pura falta de informação. Por acreditar que o médico é que sabe. Por acreditar que existe um conhecimento ali que é aquilo. E, na verdade, eles apostam tudo dizendo que aquilo é o conhecimento, que aquilo funciona. Na verdade, se você for ver números mesmo, não funciona, porque 60% das pessoas morrem. E não é falta de dinheiro. Você vai no Reino Unido, essa média. E no Reino Unido tem o quê? Tem dinheiro, tem acesso a medicamento, tem acesso a tudo e morre. 60%. O Steve Jobs, quem precisaria mais dinheiro, né, para se curar, não conheceu o sistema Kovacic há tempo. E aqui em Santa Catarina já tem em Florianópolis, Joinville, temos em 13 locais, né? 13? 13 os locais. Florianópolis, Santa Catarina, assim como São Paulo, a gente consegue cruzar mais ou menos o estado. A gente tem aqui na Palhoça, do lado de Florianópolis, né? Tem Balneário Pissarras, Balneário Camboriú, tem Blumenau, Chapecó. Tem Joinville, Chapecó, Palmitos, que é ali do lado, São Miguel do Oeste, que é já lá quase na fronteira ali. Ali no meio tem Rio do Sul, tem Videira. E continua expandindo. E continua expandindo. A gente só não expande mais hoje porque a gente não tem recurso. Então, assim, a gente tem uma estrutura grande. Hoje nós estamos em 15 estados brasileiros e em outros 9 países, com aproximadamente 100 locais de atendimento, temos mais de 200 voluntários, mas a gente só não cresce mais porque não tem recurso. Então, de toda essa estrutura, da administração mesmo, o escritório, só tem uma pessoa que sou eu. É você. O seu escritório é o celular. Meu escritório é o celular. Está até mostrando agora, felizmente, o Google nos fez uma parceria conosco e nos forneceu todo o acesso a uma tecnologia para empresas, e agora eu consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo só com o celular. Com o celular, acesso todas as informações do meu computador, das informações de todos os locais de atendimento, assim. Inclusive está até mostrando para você, o caso de não sei aonde, eu vou lá. Tudo no celular, tudo A tecnologia favoreceu. Então, quando a gente falta recurso, a gente tem que inovar na tecnologia, porque a gente consegue. Mas mesmo assim é limitador. Então, por exemplo, hoje, se a gente tem 100, a gente podia já estar com 300, 400 locais de atendimento. Mas por falta de recursos, porque assim, o voluntário dá o tempo dele, a MK dá o tempo dele, a gente arruma alguém que cede o local físico gratuitamente, então a gente consegue manter aquilo funcionando. Mas a companhia aérea não aceita amor ainda com forma de pagamento para passagem para chegar, por exemplo, até Florianópolis. Pois é. Então, se você quiser contribuir, visite a página da Associação Estevão e Maria Kovacic, que é aemk.org.br. Ali tem locais de atendimento, como voluntariar, como levar para a sua cidade essa maravilha que promete erradicar o câncer. Isso é o que nós buscamos. Na verdade, toda a teoria do método Kovacic, como ele foi pensado lá atrás, ele não foi pensado para tratar doença, ele foi pensado para evitar a pessoa de adoecer, né? E lógico, quando ele dominou a origem, ele conseguiu desenvolver. Quando ele dominou a origem, conseguiu desenvolver uma metodologia para eliminar ela quando já está instalada. Mas a ideia mesmo, a grande concepção, é prevenção, e prevenção leva à erradicação. Mais uma vez, não podemos prometer, não fazemos promessas, mas pela nossa experiência de 57 anos de atendimento ao público, é o que nós vemos. E o que nós queremos? Nós temos uma tecnologia, temos resultados comprováveis, simples, através de exames, ressonâncias, biópsias, PET scans e todos os outros tipos de resultados. Os diagnósticos e os resultados não somos nós que fazemos, é o médico que faz no seu hospital. E o que nós queremos é o quê? Que o governo assuma isso.
Se o Kovacic é eficiente e ajuda muitas pessoas, o governo deveria, aos nossos olhos, pegar essa pelo terapia menos investigar, né? e pôr dentro do SUS. Então o que acontece? Para fazer isso que ele precisa, o primeiro passo seria investigar. Ah, não tem comprovação? Não, mas a gente tem. Por que a gente não tem comprovação científica? Uma coisa muito importante. É porque não nos dão a possibilidade de fazer. Não é falta de resultado. É falta de ter um laboratório, de estrutura, de pacientes, de acesso a exames específicos periodicamente, um protocolo de pesquisa para mostrar o resultado. Tal do método científico, né? Exatamente, que as pessoas nos cobram muito, né? A gente não tem por falta de estrutura de fazer, não é falta de resultado. Então o governo deveria fazer isso e com os resultados que a gente sabe que existe, por isso dentro do SUS para atender todo o Brasil. Todo o Brasil. Para a pessoa que está lá no seu bairro ir até o atendimento de saúde da sua região e ter o acesso. Achei interessante uma questão que você falou aí. Estão em 17 estados aqui no 15 Brasil. estados, é. 15 estados e 9 países. E em outros 9 países. Outros 9 países, com mais de 200 voluntários já qualificados e sabendo dessa coisa toda, porque você, sinceramente, está lutando contra os 6 trilhões de reais. Você corre um certo risco, né? Então, mas no Daniel não corre risco nenhum. Quer dizer, o sistema Kovacic não corre risco nenhum, porque já está disseminado e notícia boa só vai para frente. Porque é isso que é muito legal do Kovacic, a gente não concentra numa pessoa. Não é uma pessoa que é o curador, monopólio, que faz isso. dono não. da informação. É um conhecimento, e qualquer um que tem acesso ao conhecimento tem um resultado. Então a gente capacitou mais de 200 pessoas. Em 9 países, a gente já trabalha em 4 idiomas. O Kovacic. Português, inglês, francês e espanhol. Então isso está mais do que espalhado assim. E o que a gente está fazendo aqui, nosso trabalho não é convencer pessoas de que isso é a verdade absoluta. Nosso trabalho é informar as pessoas. Existe isso. Você quer conhecer mais? Conheça. Você quer fazer? Faça. E se fizer direito, fizer corretamente, o resultado aparece. Isso aí não é mistério. Inevitavelmente. Leve o sistema Kovacic para a sua cidade, entre em contato. Só precisa de um espaço físico de atendimento e voluntários. A informação, o conhecimento, a pesquisa é de graça. E esse é um ponto muito interessante, porque eu pensava assim, bom, qual que é a parte mais difícil no tratamento de câncer hoje? Descobrir uma terapia que cura o câncer. E daí a gente pensa, bom, a terapia já tem, o que eu preciso é disseminar, é divulgar, então, é super simples. Porque o mais difícil foi, e depois de 12 anos atuando com o método Kovacic, eu descobri que descobrir a cura do câncer, um tratamento eficiente para o câncer, foi a parte mais fácil. O difícil é disseminar essa informação para o público. Nas fontes oficiais. É difícil disseminar, né? O governo que devia fazer esse trabalho e não faz, fecha a porta descaradamente. É muito dinheiro envolvido, né? É muito dinheiro envolvido. Assim como a indústria alimentícia que só nos põe venenos para depois nos tentar curar. Mas enfim, vamos falar do viés positivo. Daniel, eu acho importante a gente falar mais um pouco dessa energia cósmica, que para muitos deve ser uma novidade. Mas antes de chegar na energia cósmica, são 2 ferramentas, 2 ligas metálicas que se usa. O Fernando, por favor, coloca de novo aí. É esse U que põe no ombro. Colocamos no ombro, né? E essa moedona. Esse medalhão segura né? na mão. Exato. Quanto tempo? O que acontece? A terapia, como é que funciona? Ela tem a duração de 1 ano no total, tá? Nesse 1 ano são feitos em torno de 14 sessões. Só 14 sessões? Só 14 sessões. Uma por mês? Isso que é o interessante do método. Outra coisa interessante do método Kovacic, que a terapia, o sucesso da terapia, não está nas sessões que você vai fazer com o voluntário. Está com você usar o isolante corretamente. Então o sucesso da terapia está sempre na mão do paciente. Não depende da gente. O que a gente faz é passar informação. Quem faz a terapia efetivamente é ele. Né? Então o que acontece? Você vai lá fazer as sessões, inclusive esse 1 ano, entre uma das razões dessas voltas, é a gente ter certeza que o quê? Que esse paciente está usando o isolante corretamente. Isolante, como a gente falou antes, é aquela pecinha que bloqueia a vibração nociva que vem do subsolo. E a gente tem uma foto pessoas. Aí. É pequenininha, né? 2 centímetros. 3x3. 3x3. Então, assim, assim, a gente sofre muito com o julgamento das pessoas. Então, o que acontece hoje na sociedade? Se eu falo para você, essa terapia é gratuita, o que as pessoas pensam? Que não funciona. Porque se funciona, eles estariam cobrando. Porque ninguém é idiota de dar alguma coisa de graça que funciona. E se fosse eficiente, como você está me falando aí, isso ia custar quanto? Muito caro. Incrível. Então o que acontece? As pessoas já chegam com esse pensamento, bom,
ele está falando que funciona e é gratuito, tem algo errado aí. Porque não dá para funcionar e ser gratuito na mesma sentença. Você pode falar funcionar e caro, mais ou menos e gratuito. Agora, que funcione e ser gratuito, isso já é um conflito nas pessoas e inibe muitas pessoas de lá. Mas o que as pessoas precisam entender não é que não é gratuito porque não funciona. É gratuito porque nós queremos dar gratuitamente para as pessoas. Porque nós utilizamos um conhecimento. Conhecimento não precisa vender. Conhecimento você não tem que ficar replicando. Eu falo, você aprende, não tem custo. E um problema custo. tão crucial como tem câncer no mundo todo, né? Tem no mundo todo. Onde tem ser humano vai ter câncer. Porque onde tem ser humano tem água e tem fezes. E o ser humano civilizado, ele faz a fossa, que é uma concentração de fezes, e ali perto vai ter o poço que vai pegar água para ele beber. Então, um pode contaminar o outro e aí gera todo o problema. E como você comentava, não viu nenhum índio até hoje com câncer. Nenhum índio que vive no seu como habitat. índio, que vive lá no meio da mata, que vai fazer as fezes ali no meio do mato mesmo, que não usa fossa. Qualquer sociedade que você vê que vive dessa maneira, que as fezes são tratadas eficazmente, mas eficazmente que eu digo se põe na natureza, a natureza absorve e transforma isso em algo bom, vai ter câncer. Então, se esses não tem, os outros vão ter. E assim como tem ser humano civilizado, água e cocô em todo mundo, também em todo mundo tem a energia cósmica. Exatamente, a energia cósmica, ela está em todo o globo e, na verdade, o seu Estevão talvez não tenha nem sido o primeiro. Isso aí é uma coisa que, a falar sobre isso, talvez seja o primeiro a usar esse termo, mas outros falam outros termos. E essa energia existe desde sempre. Né? A questão é que ela é muito pouca estudada e que deveria ser estudada mais. Não interessa porque não rende, né, de novo. Sim, né? Você pega, por exemplo, o Nikola Tesla, que trabalha com energia similar a essa e poderia gerar energia gratuita para o universo, para o mundo todo. E que sumiram com o Tesla e com a pesquisa dele. Você pega vários pesquisadores aí que tinham trabalhos nessa linha, provavelmente com o mesmo tipo de energia. É que um pesquisador usava essa energia, captava energia, usava essa energia de uma forma, o outro captava de outra forma, com outro viés, mas todos eram bem-sucedidos no seu trabalho, né? Energia cósmica. É a energia do Qi, que os chineses falam, é o Om, que é o som primordial, que está até na Bíblia, né? No início fez-se o som, é o Om, que é a energia cósmica, que constitui tudo. A gente é que faz mau uso dela, né? Usando bem, botando esses metais que vão tirar a vitalidade do agente e depois usando aquele selante, isolante, você está livre. Uma dúvida muito comum das pessoas é quando eu vou falar com eles me perguntam, mas essa terapia é para qual tipo de câncer? Porque câncer dentro da alopatia, né, que é o tratamento médico convencional hoje, câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doença. Então, dependendo do local, do tipo de formação e vários outros detalhes, se dá um nome para essa doença. Para nós não existem tipos de doença, existe o agente que se manifesta em qualquer parte. E com isso, e por essa razão, nós conseguimos ter um único procedimento terapêutico que atende todas essas pessoas. Por quê? Porque nós não tratamos tumores, nós não tratamos feridas, nós eliminamos a vitalidade. E o corpo elimina todo o resto. Então, por isso, de uma forma muito eficiente, muito simples, a gente consegue esse resultado. Em qualquer estágio avançado, inicial de câncer? A terapia funciona em qualquer estágio da doença. Você pode ter o primeiro diagnóstico, você pode ter o diagnóstico hoje, começar a fazer a terapia, ou você pode ser um caso terminal que tem um mês de vida. Você vai ter resultados. E o que é resultados? A primeira coisa, na verdade, que não é nem o resultado, mas é um efeito, é que a doença não cresce mais. Então, quem faz a terapia, a nossa ideia, a nossa experiência de 57 anos diz que a doença não cresce mais, ela para nesse estágio. E quais são os benefícios? São dois. A curto prazo, a gente fala em melhora na qualidade de vida, que no nosso entendimento é diminuição de dor, aumento da disposição física, melhora na aceitação da alimentação e qualidade de sono. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, que você toma morfina a cada 4 horas. Eu espero que depois de 2, 3 dias de ter começado a fazer a terapia Kovacic, você começa a tomar a cada 6 horas de intervalo. E acontece isso? E acontece. Há casos, a documentação, registros. Sim, muitos registros. A gente espera que depois de, 2 semanas, você tome uma morfina por dia. O que acontece? O seu corpo começa a trabalhar novamente normal e começa a eliminar as manifestações da doença, começa a trabalhar positivamente. Então esperamos que, desde o primeiro dia, você tenha pequenas mudanças, mas que essas mudanças sejam contínuas e crescentes. Então, normalmente, quando completa 1 mês e meio de terapia, o
paciente é outro. Já é outro. Tem outra disposição física, tem uma qualidade, normalmente não parece com aquele estereótipo de paciente de câncer. Maravilha, né? Esse é o primeiro momento. E o segundo benefício, que aliás é o mais importante... E para fechar? Porque o paciente, ele se sente bem, ele está melhor, ele sabe que ele está bem, mas ele quer o quê? Ele quer ver no papel. Ele quer ver no papel escrito que a doença sumiu, a doença diminuiu, a doença parou. Porque ele não acredita só no que ele sente, ele quer ver. E daí uma mudança significativa em exames médicos, tomografia, ultrassom e qualquer outro tipo de exame, é em média de 3 meses. Lógico, depende do local, pode ser um pouco antes, depende do local, pode ser depois, né? E o que a gente espera de resultado é, esse tumor pode diminuir, esse tumor pode desaparecer, tem muitos casos que desaparecem, mas a ideia é que ele vai murchar, vai morrer, vai perder a vitalidade. É que nem a gente cortar a raiz da árvore e os frutos secarem. Exatamente. Visite o site aemk.org.br da Associação Estevão e Maria Kovačić para saber aonde você pode encontrar esse tratamento e como ajudar a disseminar essa maravilha gratuita, né, de cura e erradicação do câncer. Desculpa interromper, mas é bem legal entrar no nosso Facebook também e YouTube. YouTube tem uma série de vídeos ali com depoimentos, tem vídeo de atendimento, tem palestras, tem entrevistas para televisão, inclusive essa aqui vai para lá depois, o pessoal poder assistir também. E o documentário da Origem ao Fim do Câncer, lá pode assistir completo também. Como é que é o canal do YouTube? É o youtube.com/user/aemkbr. Ou você simplesmente vai lá na busca e põe lá AEMK. O nosso logozinho é um K amarelo. Você entra no nosso canal, tá tudo ali muito bem divulgado. Muito bem escrito. E o Estevão, você diz que é a ciência e a sua bisavó, a Maria, é o amor? Né? No nome Associação Estevão e Maria Kovačić, que é a nossa organização, além de ser uma homenagem a eles, esse nome vai além. A gente entende que no nome da associação, Estevão representa a ciência e Maria representa o amor. Porque nós acreditamos fielmente que ciência sem amor não traz bem real humanidade. E isso é a forma como nós trabalhamos, é nisso que nós acreditamos e essa é a principal mensagem que a gente quer passar. Que através de amor a gente consegue resolver a grande maioria dos problemas da humanidade. E eu fico feliz de, através da TV Floripa, a gente poder levar a você, telespectador, essa maravilha, né? Essa notícia tão boa, né? No meio de tantos telejornais horríveis que a gente vê por aí, né? Fico feliz mesmo. E parabéns pela enésima vez. Parabéns ao Heraldo, que está aqui conosco no estúdio, e a Vanessa também, que acompanha o Daniel. O Heraldo é quem faz o trabalho do Sistema Kovačić aqui na Grande Florianópolis, em Palhoça, lá no caminho de Nazaré. Aliás, eu queria agradecer aos nossos voluntários, porque sem os nossos voluntários, esse trabalho não chegava a lugar nenhum. E você pode ajudar a financiar o sistema, as passagens do Daniel para se locomover para cima e para baixo. O telefone do Heraldo aqui na região da Grande Florianópolis, DDD 048 999 12 4722. Quem vai atender é a Giovana, a esposa dele, mas está tudo encaminhado. Certo. Obrigado pela presença. Obrigado, Silvio. Obrigado você, telespectador, pela audiência. Leve essa boa notícia aos seus amigos e familiares e assista à reprise do bate-papo com o Daniel Kovačić daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.